pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa para concursos vestibulares e Enem. Neste final de semana vai ser realizada a prova de seleção para o concurso para a Polícia Civil do Estado da Bahia. E nós não poderíamos deixar de dar a nossa força aqui para vocês que vão tentar esse concurso, ok? Mais 5 questões comentadas da banca VUNESP, questões selecionadas, para mostrar para vocês qual é o estilão da prova aí nessa reta final de concurso. Eu nem vou chamar de reta final, eu vou chamar de curva da vitória, ok? Para vocês chegarem lá a essa sonhada vaga. Okay? A banca VUNESP cobra muitos conteúdos gramaticais relacionados à correção, ao conhecimento da norma culta. Por isso, nós separamos essas questões aqui para vocês, para mostrar como abordar de forma correta essas questões, bem como para ver que tópicos aí eu estudaria nesses instantes em que a prova se aproxima. Ok? Então, vamos começar aí com a questão de número 1, galera, em que eu tenho o seguinte enunciado. Completando-se o trecho, não se sabe o que pode vir daqui para frente. Vivemos em um cenário fulcral em que tudo parece confuso. A alternativa que introduz a ideia de concessão. A concessão, gente, a relação semântica de concessão, ela é uma espécie de exceção à regra. E ela é indicada pelas conjunções ainda que, mesmo que, apesar de que, posto que, e o embora, que nós vamos encontrar aqui no item C, ok? Por isso a resposta da questão facinho aqui para o item C, ok? Em outras provas que nós comentamos aqui, em outras questões, nós já vimos que a semântica das conjunções é um assunto bem forte na banca VUNESP. Fica aqui a nossa dica para você se concentrar nesse ponto e não deixe de tirar as dúvidas aqui com a gente, caso elas ocorram. Vejam lá a semântica das conjunções do capítulo destinado às conjunções, ao capítulo destinado ao estudo do período composto e também na coesão e na coerência textuais. Ok? Já na questão de número 2, cai uma questão de pontuação, também bem cobrada na banca VUNESP. E diz aí, apresenta a pontuação correta, os textos apresentados, em qual alternativa? No item A, nós temos, nos últimos anos, o que afinal anda acontecendo com o mundo e futuramente o que virá. Então, faltou uma interrogação aqui, ok? Esse afinal deveria estar isolado por vírgulas, ok? Então, a letra A está bem errada, certo? Depois, temos no item B, né? Nos últimos anos, o que afinal anda ocorrendo com o mundo? Vamos botar nossa canetinha aqui para poder marcar para vocês. Nos últimos anos, o que afinal anda ocorrendo com o mundo? E futuramente o que virá? Ok? Então, mais uma vez, o afinal deveria estar isolado por vírgula aqui, certo? E errado aí o item B. No item C, nos últimos anos, faltou a vírgula aqui já isolando a expressão adverbial deslocada, a vírgula aqui isolando o afinal, e essa vírgula está errada, porque não se separa o complemento do seu verbo, ok? Então, errado o item C. No item D, nos últimos anos, o que, afinal, anda acontecendo com o mundo? E futuramente, o que virá? Então, o correto aqui, ó, letra D. Ok, pessoal? Atenção aí para o estudo da pontuação. Ok? A banca VUNESP costuma cobrar menos o conhecimento das regras, mas mais saber se o aluno identifica a forma correta da frase pontuada. Ok? Então, seguindo em frente, questão número 3, olha lá, concordância. Outra vez, caindo, né? Eu tenho enfatizado para vocês aqui que é importante estudar esse aspecto da concordância. Então, no item A, nós vamos ter aí o seguinte, onde está tudo correto? Os verbos, né? Então, trata-se de concordância verbal. No item A, pode-se acreditar nas ciências contemporâneas? Biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, nada disso levam às benesses do futuro. O verbo levar, gente, concorda com a expressão resumitiva aqui, ó, que é singular, logo o verbo deveria ir ao singular aqui no item A. Ele pode ir ao plural, às vezes, quando o verbo aqui indica uma gradação, tá? Mas o mais comum é ir ao singular, ok? Concordando com o resumitivo. No item B, conecta-se nos estudos sobre a natureza da espécie
as descobertas da biologia evolucionista com a tradição filosófica. Dessa conexão vem nossa crença no futuro. Ora, o que é que se conecta? Qual é o sujeito do conectar? As descobertas. Então, as descobertas se conectam. Tá? Aqui deveria, então, vir ao plural, ok? O item B está errado. No item C, no mundo atual, 1% controlam o destino de bilhões de seres humanos. Esperanças ainda haverão, tirando o erro aqui, ó, do verbo haver, indicando no sentido de existir, ele tem que usar sempre no singular. Tem que ser usado sempre no singular. E essa expressão percentual aqui, o verbo, ok? Concorda com o número, tá? O número é 1, então o verbo deveria ir ao singular, certo? No item D, é preciso que se criem possibilidades no ciberespaço, condição para que as democracias vinguem positivamente, né? É preciso que se crie o quê? Né? Possibilidades. O sujeito do criar é possibilidades, que está no plural, e o verbo foi corretamente ao plural. Repare que eu tenho aqui o ser e o verbo criar, ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto seguido da partícula ser é um caso de voz passiva, como é aqui também no item B. Mesmo caso, ok? O verbo tem que concordar com o sujeito que vem depois, ok? Está no plural, o verbo foi ao plural, logo o correto é o item D. Ok? O item E, o erro vai ser a crença do sociólogo no ciberespaço é legítima, desde que se torne produtivas. Não, aqui ó, é o mesmo caso do B. Como quem torna alguma coisa, o verbo é transitivo direto, esse C aqui é uma partícula passivadora, o correto é o verbo no plural, concordando aqui ó, com produtivos. Então, olho vivo nessa concordância com a partícula C. Viu, pessoal, que vai tentar a prova aí da VUNESP nesse final de semana. Várias questões que nós comentamos aqui abordaram esse aspecto. Na questão 4, agora é o uso correto dos verbos, principalmente os verbos de irregulares. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto. Se as ideias de Abrantes vierem, porque o verbo é vir, e o futuro do subjuntivo do verbo vir é vierem, então vou colocar esse aqui ou esse aqui, a ser adotadas, talvez elas subvertam, do verbo subverter, ok? Então, subvertam vai estar aqui, aqui e aqui, ok? Né? A ordem estabelecida. E se os governos detiverem aqui ou aqui, porque o verbo deter conjuga-se igual ao verbo ter, assim como o obter, o manter, o suster, o ater, o reter, todos eles seguem o modelo do verbo ter. Como não existe deterem, ok? Deteram, ok? O pretérito, né, não é deteram, é detiveram, ok? O verbo também tem que ficar na forma detiveram. Tá? Então, o correto aqui, vamos marcar, certo? Vai ser o item C. Certo, pessoal? E para finalizar, questão número 5. Leia o texto para responder a questão. Confirmando-se a análise do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, a maior parte do Nordeste brasileiro enfrentará mais 3 meses de chuvas abaixo do normal de abril a junho, prolongando uma seca que já dura 5 anos. Na oração, confirmando-se a análise do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, a palavra C tem o mesmo emprego que se verifica em qual opção, pessoal? Ora, vamos identificar o C, ok? Que está aqui, ó. O quem confirma, confirma alguma coisa. Verbo transitivo direto seguido do C é um caso de partícula apassivadora, voz passiva sintética. O sujeito é a análise do centro de previsão, blá, blá, blá. Ok? Então, onde mais eu tenho aí? Ora, aqui, esse C, o verbo é condicional, né? Porque o haver é um verbo transitivo direto, mas esse C aqui indica condição, é como se fosse caso houvesse, ok? Ele é uma conjunção condicional, tá? No item B, aqui, o vivia-se é um verbo transitivo indireto, perdão, é um verbo intransitivo. Logo, esse C aqui
é um índice de indeterminação do sujeito, da mesma forma que esse aqui, já que o precisa-se também é um verbo que não aceita a voz passiva por ser transitivo e indireto. Tá? O observa-se, quem observa, observa alguma coisa. O verbo é transitivo direto e está seguido do ser. Logo, resposta, letra D. O C aqui indica reciprocidade, ok? Uma partícula recíproca e tem uma função diferente aqui, né? Do C, que é a partícula passivadora. Dê uma olhada na plataforma Hotmart e lá um curso nosso, de nossa autoria, sobre análise sintática, em que esse uso da partícula C está muito bem explicadinho. Pode ser um reforço para você nessa reta final aí, galera, porque eu não deixaria de estudar partícula C, funções do C, pensando na prova de domingo próximo. Ok? A gente espera que essa videoaula tenha sido útil para você e que, de fato, ela ajude você a chegar mais perto da sonhada classificação. Ok? Se você considerou essas questões úteis no nosso comentário, curta, compartilhe, comente e deixe o seu apoio no site Apoia-se para que a gente continue o nosso trabalho. Ok? A gente espera vocês na próxima videoaula, pessoal. Um abração e até lá.